Pessoal, a gente vai fazer uma revisão agora sobre o sistema nervoso, esse sistema que a gente já vem tratando há alguns dias, não é mesmo? Então a gente vai fazer uma retomada aí, qual que é a divisão básica do sistema nervoso, qual que é a função do nervo, vamos ver como é que funciona aí o olho humano e relembrar a estrutura do neurônio, tá bem? Então, para começar, quando a gente fala do sistema nervoso, ele é muito complexo. Então, para facilitar o nosso estudo, a gente pode fazer a divisão básica em SNP e SNC. O que seria isso? O SNC vai ser o nosso sistema nervoso central, que é composto pelo nosso encéfalo e pela nossa medula espinhal. E, paralelo a isso, nós temos o sistema nervoso periférico, que é composto por todos os nossos nervos, digamos assim, né? É como a gente vai ter a transmissão dos nossos impulsos nervosos, de todas as ações que a gente faz no nosso dia a dia, sejam ações voluntárias ou involuntárias, todas são comandadas graças ao sistema nervoso. Ele é como se fosse a nossa CPU. Em um computador, a gente tem nessa parte principal que controla tudo, nosso corpo da mesma forma, que vai fazer o controle, de onde as substâncias devem ser encaminhadas, o que está acontecendo no nosso corpo, é tudo por conta do sistema nervoso. E, para a gente relembrar um pouquinho mais, né, quando a gente fala aí do sistema nervoso central, ele está relacionado justamente com essa parte que eu estava falando para vocês agora, com a questão de recebimento, interpretação de mensagens que a gente tem a todo momento em várias partes do nosso corpo. E quando eu falo aí do encéfalo, o encéfalo ele tem uma subdivisão. A gente tem a parte do cérebro, tem o tronco encefálico, tem o cerebelo. E aí na nossa aula que eu fiz uma explicação mais detalhada a respeito do sistema nervoso central, inclusive eu falei para vocês que cada parte do nosso cérebro, ele é responsável por uma ação específica que acontece no nosso corpo, por exemplo. Até mesmo você ter aptidão ou você ter facilidade de repente para a área de exatas ou para a área de humanas, é uma área do seu cérebro também que está atuando nessa questão. E aqui a gente tem uma visão geral do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, a gente tem mais uma nova subdivisão, tá? A gente tem a parte aí do parasimpático e do simpático. Eles vão estar trabalhando conjuntamente, enquanto um vai inibir a ação, o outro vai justamente estimular para que ela aconteça. Por exemplo, o simples fato de nós estarmos com os olhos abertos ou fechados, porque a gente tem nervos específicos para que isso aconteça. Enquanto um vai ser responsável por fazer a dilatação, o outro vai ser responsável pela contração. Mesma coisa acontece na nossa respiração. Lembra que a gente viu que o nosso momento de inspiração e expiração é diferente? Em algum momento a gente vai estar relaxando, no outro a gente vai estar contraindo, a gente vai estar enchendo a nossa caixa torácica de ar, e em outro momento não. Então, todas as atividades aí do nosso corpo estão sendo comandadas por algum nervo específico. Até mesmo a nossa bexiga, por exemplo, tem um momento que ela está relaxada, tem um momento que está contraída. Por aí vai, são várias e várias funções que podem acontecer em decorrência dos comandos que o nosso corpo tem, tá? Lembrando que alguns desses comandos a gente não precisa estar lembrando para que o nosso corpo faça, porque são ações involuntárias. Mas existem outras, ao contrário, que só vão acontecer conforme a nossa vontade, tá bem? E aqui para relembrar aí o neurônio, tá? Onde a gente tem algumas partes principais, a gente tem o axônio, tem o dendrito também, tá? E nesse GIF vocês podem ver que de um lado ele tem como se fossem cápsulas, né? Ao longo do corpo. O que seria isso? Isso aí é o que a gente chama de bainha de mielina, que vai estar fazendo uma espécie de proteção e vai estar ajudando também na condução dos impulsos nervosos, no caso, né? E aí, é importante que a gente consiga identificar cada partezinha do nosso neurônio, como eu estava falando para vocês. A gente tem o corpo celular, que é bem aí em cima aí no ápice, onde parece essa cabeça cheia de espinhos, tá? Esses que parecem os espinhos seria o dendrito, onde a gente tem aquelas cápsulas, eu já falei para vocês, a bainha de mielina, e esse corpo aí que não tem nada, que é onde o impulso nervoso vai descendo, tá? É o que eu chamo de axônio. E aqui também a gente tem a ação aí do nervo, tá? Lembrando que a gente tem todas as nossas ações sendo controladas porque a gente tem vários nervos espalhados por todo o nosso corpo.
Então, todas as ações vão acontecer porque está acontecendo a transmissão de mensagem através aí dos nossos nervos. E aqui para encerrar, a gente tem aí, por exemplo, o nosso olho. A gente consegue, como é que a gente consegue perceber, reconhecer as cores de uma imagem, né? Como é que a gente vai ter essa lembrança? A gente consegue isso porque o nosso olho ele vai ter fotorreceptores, tá? Esses fotorreceptores vão receber a luz que chegam aí na nossa retina. Vocês estão vendo aí na figura indicada em amarelo, tá? Na figura de baixo. Então, vai chegar a nossa retina, vai ser transmitido para o nosso cérebro, na forma de quê? Na forma de um impulso nervoso, que a gente viu agora há pouco como é que é essa condução. E esses fotorreceptores vão estar auxiliando o cérebro a fazer justamente o reconhecimento de imagens que nós já tivemos contatos e que nós temos contato ao longo do nosso dia a dia, tá? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.